Sofá possuído se apaixona por mulher e agora está matando todos ao redor de sua amada. Tudo começa com Frederico, que estava preso e um psicopata queria matá-lo por causa de uma mulher. O psicopata coloca a serra no pé de Frederico e começa ali a sua sessão de tortura matando aquele homem. Após a morte de Frederico, Max e seus amigos vão até sua casa buscar um sofá que ele havia deixado de herança. Aquele sofá seria muito estranho, mas nele teria uma carta escrita que deveria ser entregue para Francesca. E Francesca seria uma dançarina que deixava todos os homens encantados com a sua beleza. Os inspetores Groove e Rose vão até Francesca para dar notícia da morte de seu ex-ficante Frederico, e eles falam para ela que o motivo de sua morte teria sido por ciúmes de alguém que também é apaixonado por Francesca. Enquanto isso, os amigos que tentavam carregar aquele sofá perceberam que ele seria muito pesado. Uma das garotas tenta pegar ele por baixo, mas o sofá acabou cortando os seus dedos. Aquele homem pergunta para um senhor, avô da Max, aonde seria o endereço de Francesca. Porém, Jack vê aquele sofá achando ele muito estranho e em seguida o tocando. Naquele momento, Jack entrou em estado de transe e começou a ver coisas espirituais daquele sofá. Horas depois, Francesca chega com sua amiga Max e vê seu namorado sentado naquele sofá. Max pergunta a Francesca por que estaria namorando um homem que estava na cara que seria gay. Francesca responde que estava com ele porque ele não seria pegajoso, assim como os outros homens. Então Francesca se despede de sua amiga e TJ leva aquele sofá para dentro de sua casa. TJ coloca o sofá na sala e Francesca se deita nele, o achando muito confortável. À noite, Francesca estava tomando banho enquanto aquele sofá a observava pelada. Porém, enquanto ela se enxugava, sentia uma presença muito forte naquele banheiro. Ao virar, ela se assusta com uma pessoa mascarada, mas aquela pessoa seria sua amiga Max, que só queria dar um susto nela. À noite, Francesca e Max assistem um filme juntas ao sofá, mas já estava na hora de Max ir embora. Porém, ao abrir a porta do carro, Max vê aquele sofá olhando da janela, achando aquilo muito estranho. De repente, um latido de cachorro chama sua atenção e ao virar, o sofá já não estava mais lá. Então, Max resolve ir embora, achando que aquilo foi coisa de sua cabeça. Agora, Francesca estava sozinha em casa e resolveu se sentar no sofá e tomar um delicioso café. Então ela liga seu som e se deita para relaxar escutando uma bela música. Francesca começa a passar a mão naquele sofá e em seguida enfia a mão naquele buraco. Porém, misteriosamente, Francesca se contorcia, sentindo um prazer dado por aquele sofá. E quanto mais o tempo se passava, Francesca estava sentindo aquela sensação cada vez mais forte. De repente, ela acorda assustada em cima de sua cama, sem saber como aquilo aconteceu. Dia seguinte, Francesca acorda e percebe um caminho de velas até aquele sofá. Francesca caminha até ele com um olhar estranho quando TJ acabou aparecendo. Achando ter sido ele que fez aquilo, lhe dá um beijo agradecendo pela surpresa. Então ele vai até o sofá e come um biscoito, mas o sofá não gostou nada daquilo. Horas depois, Francesca vai até a delegacia depor sobre o mistério do assassinato de seu ex-ficante. Enquanto isso, TJ estava cozinhando com aquele sofá que não parava de olhar para ele. De repente, TJ se assusta com um barulho que vinha atrás dele. Por não ver nada de diferente, ele voltou a fazer a sua comida. Nesse momento, o sofá vai até TJ e perfura sua perna com aquele gancho, fazendo gritar de dor. Francesca na delegacia recebe uma ligação do namorado dizendo que foi esfaqueado na perna. Então ela vai até a sua casa com os policiais e se deparam com a casa cheia de fumaça. O inspetor Grover segue os rastros de sangue e encontra TJ ensanguentado dentro da banheira. Em seguida ele volta para desligar o forno, mas percebeu o sofá parado naquela sala. À noite na casa da mãe, TJ a chamava, mas ela estaria em seu momento de meditação. TJ então vai até a estante pegar uma garrafa de água para beber. Porém uma mola bate na janela e TJ percebe a presença de algo parado no quintal. TJ abre a janela e ao olhar para baixo se assusta com a presença do sofá assassino. Desesperado, ele tenta fechar a janela, mas é impedido por aquela mola. TJ cai no chão e o sofá aproveita para subir pela janela. Ele se arrastava tentando fugir, mas o sofá perfura seu pé machucando com aquela mola. Em seguida ele vira, mas acabou sendo assassinado por aquele sofá. Francesca acorda assustada, então ela escuta o barulho vindo da sala. Ela pega sua lanterna, levanta e vai até a sala para saber o que seria aquele barulho. Francesca com sua lanterna ilumina a sala, mas não teria ninguém, quando acabou se assustando com o sofá se mexendo. Max acorda com o celular vibrando e era Francesca pedindo para ir até sua casa. Ao chegar lá, Francesca conta que o seu sofá estaria amaldiçoado, mas ao entrarem na casa, aquele sofá já não estaria mais se mexendo. Max convida para irem dormir em um lugar mais seguro e o sofá olha pela janela muito triste. Enquanto isso, a mãe de TJ estava limpando a casa e a mãe chama pelo filho. Ela colocou o aspirador no quarto e percebeu que havia aspirado restos mortais de seu filho. Dia seguinte, Francesca vai até a sua casa e percebeu que aquele sofá estava parado no mesmo lugar. Ao
sair de casa é barrada pelo homem chamado Ralph, que era apaixonado por Francesca. Mas Francesca não dá atenção a ele e resolveu ir embora dali de perto. Ralph aproveita que ela saiu para abrir sua casa e entrar dentro dela. Ele vai até a sala, coloca uma câmera no interruptor para gravar Francesca quando estiver nua. Porém, aquele sofá assassino observava tudo que Ralph estava fazendo e não estava gostando de nada. Ralph vai até o quarto de Francesca pegando um chapéu e um sutiã. Em seguida, ele coloca em cima da cama e começa a imaginar que estava fazendo aquilo com ela. Porém, o sofá vai até o quarto e mata Ralph com um ferro de passar. À noite, Francesca e Max estavam em um hotel para passar a noite em segurança. Porém, Max tem a ideia de ir até a casa de Francesca para ver como estava o sofá. Max entra na casa e se depara com o corpo de Ralph sendo arrastado. Max começa a andar de fininho quando vê aquele sofá jogando aquele corpo pela sacada. Ela então volta, mas acabou pisando em um prendedor que chamou a atenção do sofá. Desesperada, Max corre, mas o sofá acabou fechando a porta da casa. Max entra no quarto trancando a porta e em seguida abrindo a janela. Ela passa pela janela e pula dentro de um cesto de lixo, a desmaiando. E agora aquele sofá terá que arrumar um jeito de não ser descoberto. Porém, o sofá olha a pia da cozinha e começa a chamar pelo nome de Francesca. De repente, Francesca escuta seu nome e vai até a cozinha ver quem era. Então ela percebeu que aquele som vinha da pia, então ela coloca o ouvido quando é surpreendida pela polícia. Eles resolvem ir até a casa de Francesca, pois Max estaria demorando muito. Os policiais vão até a lata de lixo e ao abrir, percebem a ausência de um corpo dentro. Francesca fica chocada com aquilo quando de repente escutou aquele som chamar ela novamente. Ao virar era aquele sofá que estava falando, então Francesca saiu correndo desesperada. Dia seguinte, Francesca estava em um penhasco, tentando entender o que estava acontecendo. Francesca liga para o avô da Max, então ele manda ela ir na casa dele. Chegando lá, Jack fala para ela que o sofá estava possuído e apaixonado por ela, e falou também que a única maneira de matá-lo era o aprisionando em uma caixa. Então Francesca pegou a caixa e correu até sua casa. Enquanto isso, os policiais estavam no quarto de Ralph para investigar sua morte, quando acabaram descobrindo que Ralph monitorava toda a casa de Francesca. Francesca chega em casa com aquela caixa e uma garrafa de gasolina. Em seguida, ela coloca no chão e ordena que o sofá entre dentro dela. Então Francesca começa a jogar toda aquela gasolina nele. Em seguida, ele pegou um fósforo e acendeu, mas aquele sofá assoprou o apagando. Nesse momento, Francesca acende vários fósforos, mas aquele sofá sempre o apagava. Por ver que não havia mais fósforos, ela entrou em desespero e começou a chorar, quando de repente percebeu que aquele sofá estava ficando em pé. Desesperada, ela pegou uma faca para se proteger daquele sofá. O sofá então começou a caminhar até ela e parecia ter outra criatura dentro dele. De repente, o inspetor Groove apareceu e deu um tiro naquele sofá. Então o estofado daquele sofá caiu, mostrando a face de uma criatura muito macabra. Em seguida, Groove dá mais um tiro em sua cara, matando aquela criatura. Francesca corre até o banheiro para pegar seus remédios, porém acabou caindo. Ela se ajoelhou e começou a pegá-los, quando de repente outra criatura pega em sua mão. A inspetora Rose perguntou se ela estava bem, mas naquele momento ela estaria sendo possuída. Achando estranho, a inspetora abriu a porta, mas Francesca acabou aparecendo e dizendo que estava bem. Enquanto isso, Max, que estava na lata de lixo, acordou e percebeu aquele movimento estranho. Ela entrou na casa e Francesca a abraçou por ver que sua amiga estava bem. Porém, naquele momento já não era mais Francesca que estava naquele corpo, e sim aquela criatura. Noite seguinte, Francesca e o inspetor Groove estavam em um jantar romântico. Groove tomou aquele café, mas percebeu que havia algo errado com ele. Em seguida, Groove começou a passar mal e caiu morto no chão. A inspetora Rose chega na casa de Francesca e bateu na porta, que acabou abrindo sozinha. Então Rose resolveu entrar e se deparou com aquela cena assustadora no chão. De repente, Francesca aparece e esfaqueia Rose pelas costas. Max também chega de carro naquele lugar e vê Groove pela janela. Francesca tira a faca das costas de Rose e ela caminha até Groove. Max continua observando e percebe que Groove quebrou o pescoço de Rose. Rose caiu morta no chão e Max observa tudo muito chocada. De repente, Groove desaparece e Max olha em direção à porta da casa. Então Francesca e Groove saem abraçados como se não houvesse acontecido nada. Max fica sem entender nada e entra na casa de Francesca. Então ela resolveu denunciar a polícia por aquele homicídio quando escutou o som daquele sofá. Max vai até o sofá e percebeu que a alma de sua amiga Francesca estava presa dentro do olho dele. E assim foi o final do Sofá Assassino. Curte e comenta para mais vídeos como esse e me segue para não perder nada.